Bom, é, essa, essa, esse momento, esse contexto de pandemia, ele trouxe à tona o ensino remoto, a educação à distância, e nós que trabalhamos com educação à distância já há bastante tempo, desde o início, fomos instigados a manifestar sobre esse contexto. Tivemos um primeiro momento aí, alguns com alguma euforia, né, com relação a esse momento de aula remota, entendendo que seria um novo momento, de colocar, talvez ver nas escolas, na educação, aquilo que a gente discutia já há uns 20 anos, né, de tecnologia na educação, de ensino, tecnologia na sala de aula, educação à distância integrada ao ensino presencial. Eu evitei um pouco nesse primeiro momento externar um posicionamento a favor ou contra, até por entender que era muito mais do que isso, ser favorável ou ser contra essa proposta que veio endossada pelo Ministério da Educação de substituir as aulas presenciais por um ensino remoto. E aí eu falo ensino remoto com tecnologias digitais, ou ensino remoto online, e não necessariamente educação à distância, mas não por implicância, mas porque nesse momento, quando a gente fala de educação à distância, nós fazemos referência a uma outra coisa, a educação à distância, que nós estamos acostumados, habituados. É uma discussão que eu sempre gosto, acho interessante para você pensar nessas mudanças de paradigma, não como uma ruptura completa, mas como um processo de mudança que o novo vem, mas ele sempre encontra uma resistência ou um movimento contrário, né? E aí, nesse sentido, o que emerge, o que surge depois, é sempre uma acomodação, algo mais ou menos no meio. Eu havia começado a falar aqui que, quando começou esse contexto de pandemia, nós que trabalhamos com educação à distância fomos imediatamente acionados com aquela expectativa que a gente se posicionasse. E aí? E agora? E é interessante observar, não só aqui, mas colegas também de outras instituições que trabalham com EAD, que aqueles que trabalhavam com EAD há muito tempo, que sempre foram muito entusiastas da modalidade, estavam também entre os mais cautelosos com essa perspectiva de adoção de ensino remoto. Voltando então a essa discussão sobre a mudança e sobre o processo de educação, integração de educação à distância ao presencial e esse processo de mudança, quando a gente começa essa reflexão, uma grande tendência é a comparação. Eu mesmo tentei essas comparações, comecei a trabalhar com educação à distância há exatamente 20 anos, né, um projeto chamado Unimontes Virtual, na Unimontes, em 2000 a 2002, que esse projeto aconteceu. E, na época, eu comecei a analisar os primeiros trabalhos que eu desenvolvi e publiquei. Tem um pouco esse viés de comparação, tentar identificar a característica da distância, o que é que difere do presencial, mas também surgiram, na época, outras comparações entre o presencial e a distância, no sentido de identificar qual é o melhor, qual produz mais resultado, qual tem mais efeito na aprendizagem e assim por diante. Eu cheguei a fazer um projeto de doutorado com essa perspectiva. Imediatamente entrei no doutorado e mudei o projeto, e o que me fez mudar foi exatamente o contato com as discussões teóricas sobre o ensino híbrido ou blended learning. Na época, a gente não tinha discussão no Brasil, textos publicados, né? Então, autores estrangeiros, principalmente os canadenses, que discutiam essa perspectiva, livros ali de 2004, 2005, e comecei a perceber que essa discussão sobre qual é melhor, ela não era muito frutífera, porque são metodologias, abordagens de natureza diferente, o ensinar à distância e o ensinar presencial. Ontem, foi a minha banca de professor titular aqui no IFNMG, e a banca, por estar lá na minha trajetória de educação à distância, veio com uma série de questionamentos sobre essa questão, e um dos questionamentos envolvia exatamente essa questão do contexto, do e agora, a partir de agora, e também da comparação, qual é o
o melhor modelo? Bom, nesse caminho, nessa trajetória nossa com a educação à distância e com a discussão sobre a integração de tecnologias no presencial, a gente percebeu que são de naturezas diferentes e que a melhor opção que temos é buscar uma convergência, uma integração e não necessariamente tratar como modelos díspares e trazer a discussão de forma maniqueísta, né? Em termos do o bom e o ruim, o bem e o mal, o melhor e o pior, que não é essa a questão. Então, o que a gente acredita e sempre defende é que nós possivelmente caminharemos para algum momento em que deixaremos de falar em educação à distância, ou de educação mediadas por tecnologia, ou de tecnologias na educação, porque quando uma tecnologia surge, ela é aquela novidade e a discussão gira em torno dessa tecnologia. Daí a pouco ocorre um processo que um autor australiano de 93 chamava de normalização, que é quando a tecnologia passa a ser algo comum do nosso cotidiano, assim como quando surgiu a televisão, né, o telefone. Surgiram muitos estudos sobre a relação dessas tecnologias com a questão social, a conversa telefônica, como que seria esse diálogo, como que a televisão mudaria, impactaria na vida das pessoas, uso da televisão na educação, coisas desse tipo. A gente vai encontrar estudos dessa natureza. Hoje isso já não faz mais sentido, porque a televisão está aí integrada no cotidiano, ninguém discute mais o papel da geladeira na nossa vida, né? Só discute isso quando falta, né? O dia que quebra a geladeira é que você vai ver que ela está lá. Ela está tão integrada no nosso cotidiano que a gente não para pensar. Então, essas tecnologias, elas vão integrando no nosso cotidiano e há uma tendência de, em algum momento, nem falarmos mais em educação presencial e à distância. Tive em 2016 a experiência de fazer uma capacitação de professores nos Estados Unidos e nosso curso era presencial. E a migração do presencial para a distância era muito automática em momento de necessidade. Foi um período muito complicado, a segunda pior nevasca do país, e rapidamente, de um dia para outro, fechava tudo, fechava metrô, fechava campus, e automaticamente recebíamos ali a mensagem no e-mail, a mensagem do professor, já direcionando a atividade, a aula para o ambiente virtual, já estávamos todos cadastrados lá. Era algo que já era natural. Nós vimos aqui no Brasil falando disso há uns 20 anos, mas a educação à distância sempre ficou como uma coisa de um grupo pequeno, quase que de um gueto, e no meio de certas disputas conceituais, ideológicas, alguns defendendo radicalmente, outros não, e nós perdemos aí um bom tempo, um bom momento de integrar, de fato, as tecnologias na educação, com esse foco maniqueísta da discussão. Poderíamos estar muito mais preparados para esse momento de pandemia, se de fato tivéssemos aí durante esse período integrado ou buscado integrar as tecnologias na educação. Uma outra questão, obviamente, que é uma grande dificuldade nossa aqui no país ainda, é a imensa desigualdade que nós temos. Para nós que trabalhamos com ensino público, pensar em uma migração para o ensino remoto num contexto deste pandemia é bastante complicado, porque nós temos um grande número de alunos que não têm acesso à tecnologia. Além disso, nós temos também um número de professores que não estavam preparados. Para falar a verdade, nem eu mesmo, que trabalho com educação à distância há certo tempo, estava preparado para mudar meu local de trabalho para casa. Fazia eventualmente aqui atividades em casa, mas para preparar, né? Igual o nosso colega Wellington, que está aqui, que está acostumado a ter seu cantinho em casa lá para produzir seus vídeos, preparar. Eu sempre fiz isso lá no local de trabalho, né? Ia para o SEAD, o local que eu fazia esse tipo de produção era no SEAD, não era em casa. Então nós fomos pegos de surpresa, sem um tempo, sem condição de preparar. Então vimos para um momento muito atípico.
Quando surgiu esse contexto de pandemia, nós vimos imediatamente discussões na internet, assim, algumas muito entusiastas do que virá, né, pela frente, do futuro, alguns dizendo, olha, o mundo virou ponta cabeça, não será mais o mesmo, a partir de agora o mundo muda, será completamente outro. Eu sempre fui um pouco cuidadoso com isso, eu acho que o mundo não muda assim de ponta cabeça. É claro que não volta mais ao que era antes. E aí, assim, eu concordo com o Lulu Santos, né? Nada do que foi será de novo o que foi um dia, porque tudo muda sempre, né? Tudo sempre muda, está em movimento. E nesse contexto, fomos todos obrigados a experimentar a interação online, seja nas vidas sociais, assistindo aí as lives, né, que viraram uma febre nesse contexto, e mudando ali a interação online, conversando com a família, as escolas disponibilizando conteúdo, ou seja, nós fomos obrigados a utilizar de uma forma muito intensa essa comunicação, interação online e, em muitos casos, essa educação online, de forma com esse ensino remoto, de uma hora para outra. Isso significa que vai permanecer depois que passar esse período de pandemia? É muito provável que não volte ao que era antes. Muitos dos nossos colegas que estão aqui participando, que estão assistindo, experimentaram, começaram a fazer uma reunião online, uma aula, reuniões de trabalho online, buscar, estudar, curiosidade de buscar um software, um aplicativo ali para utilizar. E depois que você aprende e vê que é possível, você tem uma tendência a querer continuar a usar em certa medida. Mas, voltando ao que a Ramon falou, do Saviani, gosto muito disso, o nome da teoria dele é um pouco estranho, por isso precisa contextualizar e até mostrar, né? Teoria da curvatura da vara parece um tanto estranho. Mas o que ele fala? Se você tem uma vareta de metal e ela está torta assim, se você quer que ela fique aqui, não basta que você coloque aqui. Se você quer que ela fique aqui, você força para o outro lado, que ela vai voltar e ficar aqui. Isso tem a ver com aquilo que nós falamos ali, que um movimento de mudança tem sempre um movimento de resistência. E eu tenho certeza que, assim que passar essa pandemia, o primeiro desejo de todos nós aqui é voltar à normalidade que tínhamos antes. Não é continuar a partir daqui, vamos lá, vamos seguir em frente, vamos mudar porque o mundo não é mais o mesmo, nós vamos tentar voltar. Agora, concordo em parte com alguns que têm dito na internet, precisamos adaptar. Se você quiser voltar para aquele mundo que você tinha em 2019, você não vai conseguir porque aquele mundo não existe mais, então é preciso pensar daqui para frente. Sim, de fato. Mas o que nós teremos é um meio termo entre essa ruptura e o contexto que nós tínhamos. Porque isso é natural, é do ser humano, você tentar voltar para o seu lugar seguro. Então, na hora que passar essa turbulência, passar essa tormenta, nós vamos tentar voltar para o nosso lugar seguro, o lugar que a gente experimentava, que tinha domínio, e vamos ver que não dá para voltar 100% àquele momento. Mas o mundo não será completamente outro também não. Então, o que eu imagino que surgirá aí é um meio termo. E a educação não está fora desse contexto. Nós procuraremos e teremos certamente aí uma educação um pouco mais conectada, né? Mas nós temos realidades aí de alunos que não têm acesso à internet. Então é possível que os campi tenham, as escolas tenham que disponibilizar os seus laboratórios ali para aqueles alunos que não têm acesso a fazer, mas é provável que aquilo que a gente vinha tentando e falando há muito tempo, que agora comece a fazer parte de forma mais intensa ao contexto educacional. Eu vejo que nós temos um momento oportuno para o ensino híbrido, né? Que a gente discutia lá em 2004, 2005, e que a partir de 2015 virou uma febre no Brasil, com uma grande novidade aí, com livros, pessoas dando palestras a respeito, mas não é algo assim tão simples e aplicável facilmente a qualquer contexto. Então, é preciso a gente pensar na nossa estrutura, na escola, capacitação dos professores, mas principalmente o letramento digital e a condição de acesso de nossos alunos. A escola vai começar a integrar e aí é preciso preparar, inclusive, o espaço físico da escola para proporcionar, em extra-horário, condições para aquele aluno que não tem
todo esse aparato tecnológico em casa para participar. O ensino híbrido ele requer uma preparação, um planejamento e uma definição no projeto pedagógico do curso, que é muito diferente do que nós estamos vendo agora, que é uma adaptação emergencial para esse contexto de pandemia. Então, agora é uma tentativa ali de minimizar os prejuízos, seja migrando o presencial para o remoto em alguns casos, ou em algumas situações, a oferta de conteúdos aí à distância para os alunos como forma de minimizar os prejuízos, de manter aí os laços, as relações, de manter o aluno conectado à instituição, mas sem uma atividade avaliativa, sem a previsão de substituição do presencial. Mas de qualquer forma, uma atividade que foi feita emergencial, sem planejamento, sem mudança de projeto pedagógico. Uma proposta híbrida, ela requer planejar e pensar o currículo. Fomos chacoalhados aí por esse contexto, obrigados a experimentar essa interação toda pela tecnologia, quem não estava acostumado, porque não tínhamos outra alternativa. Depois que passar esse momento, é natural do ser humano tentar buscar o seu chão seguro, né? Seu chão firme. E aí, então, vão tentar voltar para aquele lugar onde estavam em 2019. Não vão encontrar aquele lugar tal qual estavam, mas eu não acredito que o mundo vire de ponta cabeça, que será completamente outro. Nesse movimento aí de mudança e conservação, né, de idas e voltas ali, nós vamos achar nosso caminho, nosso novo normal.